Olá, irmãos. Eu quero explicar agora sobre o que aconteceu agora em setembro. Estava todo mundo ali entusiasmado, achando que Donald Trump ia discursar no Acordo do Clima. E quando chegou o tempo, ele foi rejeitado. Ele não discursou porque ele não tinha nenhum plano para o Acordo de Paris, né? E ele foi rejeitado. Então, agora as pessoas ficaram tudo Você sabe o que estava acontecendo? As pessoas achavam, né, como está na lei HR9, que em setembro ele ia apresentar um plano e em maio esse plano ia se tornar lei obrigatória. Mas o que aconteceu então? Aconteceu que o presidente Donald Trump ele rejeitou essa lei. Essa lei não foi aceita. E ele explicou que não aceitou a lei do Acordo de Paris porque, se ele aceitasse, ele ia perder sua soberania. Então eu lembrei que está de acordo com a profecia. A irmã White disse que os Estados Unidos ele vai ser o líder. Quando ele fazer o decreto dominical, ele vai ser o líder. Então não tem como ele aceitar uma lei que vem de outro país, né? Na verdade, quem é o líder é a França. Então, essa lei ele não vai aceitar mesmo, nem aceitou, nem vai aceitar. Mas enquanto estava todo mundo olhando sobre este assunto, achando que ele ia dar um discurso sobre as mudanças climáticas, achando que ele ia apresentar um plano, ele estava fazendo uma outra coisa, mais importante ainda. Ele fez mais do que isso. Ele estava se reunindo numa reunião global, um pacto global, chamado sobre Pacto de Liberdade Religiosa. E a gente foi analisar o que significa esse Pacto de Liberdade Religiosa, irmãos. A gente ficou surpreso com o que a gente descobriu. Ele se reuniu com os líderes, né, para fazer um pacto global sobre liberdade religiosa. Então, ele fez uma coligação com todas as empresas do país dele, de outros países também, para que essas empresas dessem um dia de repouso para os religiosos. Ou seja, as empresas de agora em diante vai dar um dia de repouso para as pessoas que têm religião. Como vocês sabem, os Estados Unidos é um país protestante. É um país que é protestante e católico. Lá todo mundo guarda o domingo, né? Poucas pessoas guardam o sábado ou a sexta. Então, o que vai acontecer? Como a nação inteira guarda o domingo, esse plano para as empresas dar um dia de folga para os trabalhadores já é o decreto dominical. Então, o que o Trump fez no dia 23 de setembro, agora nos Estados Unidos, já foi o pré-decreto dominical. Ou seja, daí vai só engrossar. É como se tivesse ali, a gente tivesse mexendo o mingau, começa a mexer aquele mingau, coloca massa e água e ele se torna uma papa grossa. Da mesma forma, o que ele fez, essa lei agora, tem 9 meses para ela engrossar. Nós sabemos que em maio vai ter uma educação global sobre o clima. Agora, por que essa educação global sobre o clima? O próprio Papa disse que essa educação que vai ter vai ser sobre o Laudato Si. Ou seja, os presidentes vão lá para educar o seu país no Laudato Si. Os prefeitos vão lá para educar a sua cidade no Laudato Si. Os governadores vão lá para educar o seu estado no Laudato Si. Os professores vão lá para fazer a mesma coisa. Então, é uma educação global sobre o Laudato Si. Agora, por que essa educação? Baseada em quê? Baseado no pacto que o Donald Trump fez agora no dia 23 de setembro. Para todos os países do mundo, sobre liberdade religiosa. Que lá, ele convocou as empresas
para dar um dia de guarda para os evangélicos. Ou seja, é por isso que uma irmã comentou aqui no canal Profecias Finais, que ela trabalha numa empresa e o supermercado dela já foi avisado que ele não vai mais poder abrir dia de domingo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, isso aí já é o pré-decreto dominical. As empresas, a partir de agora, vão ser avisadas para não abrir mais aos domingos. Isso vai se tornar em quê? Na lei dominical. Então, eu creio que em maio, quando vai ter agora a educação global sobre o Laudato Si, já vai ter, porque daqui para lá já vai estar bem claro sobre o assunto da lei dominical. Eu creio que a lei dominical vai sair em maio e o Laudato Si já é para a educação da lei dominical. Porque quando a lei dominical sair, vai ter um período para a educação, para as pessoas ficarem tudo conscientizado. Então, em maio, vai ser a conscientização do Laudato Si, da lei dominical. Então, a gente viu que o que o Trump fez agora foi bem mais sério do que a gente imaginou que ele ia fazer. A gente imaginou que apenas ele ia apresentar um plano, né, para combater as mudanças climáticas. Mas só que o que ele fez foi bem mais sério. Ele convocou um acordo global sobre liberdade religiosa, e nesse acordo ele convocou as empresas, fez uma coligação com as empresas, para que as empresas respeitassem um dia de trabalho dos evangélicos. Então, o que realmente é isso? A gente vai deixar aqui para vocês sobre o assunto, né? Sobre o que eles fizeram lá. Tem vídeos, tem por escrito, tem todas as formas, né? Então, isso aí é já o pré-decreto dominical. Isso aí vai só engrossar. Tem 9 meses de adaptação, para que em maio fique bem claro sobre o decreto dominical. Para que em maio a lei dominical seja bem nítida para todo mundo ver. Então, irmãos, as profecias estão se cumprindo, né? A profecia está se cumprindo. Isso que o Donald Trump fez foi decisivo. Ele se regozijou por ter quebrado a emenda Johnson, né? E ele disse que pela primeira vez um presidente faz o que ele fez. Quebra a emenda Johnson e faz esse pacto global que ele fez agora sobre liberdade religiosa. Sobre tirar um dia para os evangélicos. Para as pessoas que têm seus dias de guarda. As empresas vão ter que dar o dia de guarda para as pessoas que têm o seu dia de guarda. Então, irmãos, isso aí já é o pré-decreto dominical, né? A gente está vendo tudo acontecer. Então, que a gente fica sobre aviso. Muitas pessoas dizem, esses irmãos se preocupam muito com o decreto dominical. O que tem se sair, se não sair? Tanto faz, mas não é assim, irmãos. É muito importante nós saber sobre o decreto dominical. Vou dizer por quê. Por que nós se preocupamos com esse assunto? Porque tem que ter um despertamento entre o povo de Deus. Quando sair o decreto dominical, as grandes cidades começarão a ser destruídas. E nós temos que avisar essas cidades. Então, é o período de nós nos acordarmos e começar a pregar a mensagem de Deus. Por isso que é importante nós sabermos a data que estamos vivendo, o que está acontecendo. É para que haja despertamento. E agora, de setembro até maio, pode escrever, vai começar o despertamento entre o povo de Deus. Então, que Deus nos abençoe e não surja eternamente. Os Estados Unidos estão formando uma coalizão de empresas americanas para a proteção da liberdade religiosa. É a primeira vez que isso é feito. Essa iniciativa incentivará o setor privado a proteger pessoas de todas as religiões no local de trabalho. E o setor privado tem uma liderança brilhante. E é por isso que algumas pessoas nesta sala estão entre os homens e mulheres de maior sucesso na Terra. Eles sabem como as coisas são feitas e sabem como cuidar das coisas. E eles estão conosco agora pela primeira vez, nessa medida. Primeira vez.
E estamos realmente honrados em tê-lo na sala. Grandes líderes empresariais, grandes pessoas de força. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, participou nesta segunda-feira, 23, na ONU, do chamado global para proteger a liberdade religiosa. A reunião pediu medidas concretas para evitar ataques motivados por religião ou credo e garantir a santidade dos locais de culto para todas as fés. Na Aliança pela Liberdade Religiosa lançada hoje em Nova York, tendo o Brasil como membro fundador, estaremos ao lado dos Estados Unidos e muitos outros países para proteger o direito de todos a praticarem sua fé em paz, disse Ernesto Araújo em uma publicação no Twitter. Aliança Internacional de Liberdade Religiosa. A Aliança Internacional de Liberdade Religiosa, lançada pelos Estados Unidos em 2019, será o fórum permanente para monitorar abusos e violações à liberdade religiosa. Como membro fundador da aliança, o Brasil demonstra seu compromisso com a promoção da liberdade religiosa. Formado por contribuições de imigrantes de diferentes religiões e culturas, o Brasil acredita que é seu dever promover o respeito a todas as formas de expressão religiosa em seu território e combater a perseguição religiosa em todas as suas manifestações. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos. Posto que ela seja líder, a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo.